Prezados, boa tarde. Estamos iniciando aí nosso treinamento sobre duas temáticas, tá? Conceitos de gestão de custos, envolvendo essa análise financeira que a gente precisa trabalhar. Então, aspectos como ponto de equilíbrio, alavancagem operacional, dentre outros, e um aprofundamento em noções de economia, tá? Principalmente em macroeconomia. Então, a gente vai começar aí essa apresentação. O Daniel Medeiros vai compartilhar os slides. E é o nosso segundo treinamento aí da Liga de Mercado Financeiro da UFRN. Qualquer dúvida, fique à vontade para colocar aí no chat. A gente vai bloquear os microfones e iniciar essa apresentação. Foi? Pronto, agora está indo. Tá? O ideal é que você faça meia hora e abra 15 minutinhos para perguntas, para aquelas dúvidas que foram submetidas. Certo. Nesse primeiro momento, eu vou estar tentando passar para vocês um pouco das noções básicas de macroeconomia, certo? Tem alguns microfones abertos aí ainda. Bem, eu vou tentar abordar aqui esses principais temas, certo? Inflação, taxa de câmbio, juros, PIB, política monetária, fiscal e, no final, ciclos econômicos. Mas, como ciclos econômicos é uma junção, é uma mistura de todos esses outros fatores, eu deixei ele um pouco mais curto, mais para um pouco de reflexão, talvez, da parte de ciclos, porque senão ia ficar meio que repetir tudo, entende? Tá me escutando, professor? Tranquilo? Bom, a inflação. Primeiro, há dois tipos de inflação. O pessoal geralmente confunde inflação com a que é gerada pelo excesso da oferta, mas há dois tipos de inflação. A provocada pelo excesso da demanda e a pelo custos. Pelo excesso da demanda, é quando você tem uma oferta muito baixa, você pode ver no gráfico aqui do lado, você possui uma oferta muito baixa para uma demanda muito alta, o que acaba pressionando os preços para cima. Mas o contrário também é verdade. Quando você tem uma oferta muito pouca, desculpa, quando você tem só um segundo. Baixa oferta. Tá, desculpa, voltei. Quando se tem uma demanda muito forte por uma oferta muito baixa, isso também pressiona os preços para cima. Um pouco que você pode assimilar é o que está acontecendo com as aéreas nos Estados Unidos, onde você, em um primeiro momento, você tem a demanda muito reprimida, o que em um primeiro momento você abaixa muito o preço, mas em um segundo momento, esse custo para você poder, digamos, fazer para você fazer com que o serviço ele seja, digamos, ofertado, você tem que acabar aumentando, subindo o preço, justamente porque a demanda é muito baixa. É como se fosse, você pode meio que assimilar ao custo fixo, que a gente vê em custo, e a gente vai ver um pouco mais no final da apresentação, acaba elevando também os preços. Tá? O governo ele atua principalmente de duas formas. E todos esses pontos que eu vou falar aqui na apresentação,
eles não devem ser vistos como apenas de uma forma, apenas em um indicador, ou taxa de juros ou inflação separado. Todos eles são interligados, certo? Então, eu vou falar um pouco mais como o governo atua na parte da política monetária, é justamente por isso que ele é muito junto, muito interligado. A forma principal que o governo atua é na compra de títulos públicos, ou na venda no mercado primário. Tá? Mercado primário, isso que a gente tem que levar em consideração. No mercado primário, ele emite novos títulos a fim de disponibilizar no mercado para que as pessoas comprem, pessoas e instituições comprem e, entre aspas, enxugue a liquidez do mercado, tirar dinheiro de circulação, que é mais ou menos esse M2 aqui. M1, M2, M3 são todos agregados. M1 é o mais exposto, digamos assim, às pessoas, ao papel moeda, e vai até o M5, que é o menos exposto, certo? M2 ainda puxa um pouco dos ativos financeiros, como depósitos e poupança, essas coisas. Esse daqui, o gráfico da M2 é o aumento brutal que teve agora em 2020, na oferta da moeda, tá? Mas eu sempre, assim, sempre tentando voltar para essa parte, esse gráfico de cima, ele é fundamental. Nunca analisar também só pela oferta ou pela demanda, sempre os dois juntos, se uma está, entre aspas, absorvendo a outra, porque é isso que vai realmente, no final, vai dizer se os preços vão subir ou vão cair. Existem três tipos, praticamente, de inflação ou de ciclo, não sei, quiser ver, que é a inflação, deflação e estagflação. Tá? Um economista chamado Jeff Snyder, ele fala muito que a inflação ela destrói a poupança, enquanto a deflação destrói a força de trabalho. Tá? A inflação é justamente a perda de valor da moeda e a deflação não. Deflação é o ganho de valor com o tempo da moeda, mas uma não necessariamente é ruim e outra não necessariamente é boa. A gente aqui no Brasil, principalmente os mais velhos, está, digamos, o M2 é o que está embaixo aqui, tá? Da apresentação. Aqui o nome está pequeno, né? M2 Money Stock. E essa parte cinza é a parte onde teve recessão. 2000, que foi a bolha da .com, 2008, crise financeira. Você pode ver que o M2 subiu muito agora, né? Uma não necessariamente é boa, nem outra necessariamente é ruim. A gente está muito acostumado com inflação é ruim porque a gente teve um processo de hiperinflação, mas deflação também é ruim. Por quê? Porque significa que a economia não está aquecida, entre aspas, certo? Ou seja, não há demanda do pressuposto que a oferta é a mesma, certo? Não há demanda, então o preço ele abaixa para que essa demanda seja absorvida, entre aspas, certo? E a estagflação é quando você tem a inflação junto da recessão. A gente no Brasil está meio que acostumado com isso, porque geralmente quando a gente tem inflação é justamente a inflação do câmbio e a recessão é justamente a fiscal. Então a gente junta essas duas coisas, é o pior que tem. O índice de difusão é um índice que está dentro do índice de inflação. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, a inflação ela não deve ser vista como preto ou branco, e nenhum outro indicador que está aqui. Tá? A inflação, o índice de difusão, justamente, ele vem para falar que itens dentro daquela cesta do índice de inflação realmente teve inflação ou não. Porque em um período inflacionário, nem tudo sobe de preço. A economia, o mercado, ele meio que vai se moldando para a necessidade. Então, acaba que, por exemplo, algumas coisas vão subir mais do que outras. Quando você tem, por exemplo, a renda continua a mesma, mas a produção cai, tende que
comida é a coisa que mais inflaciona. Eu acho que é por isso que a gente viu tanto, se falava há uns anos atrás do preço do feijão, que não parava de subir, enquanto você tinha os imóveis cada vez mais depreciando e uma inflação muito alta. É justamente por isso. Algumas coisas vão subir, outras não. Tá? E aí, o IPCA tem dois grandes indicadores mais conhecidos, que é o IGPM e o IPCA. O IPCA ele vai abranger mais assim a ponta do mercado, que são que é a população, tá? E ele faz a restrição de renda aqui, renda mínima, a janela de renda que ele considera, que são de 1 a 40 salários mínimos. E tem sua divulgação mensal. Eu não sei se vocês viram, mas hoje pela manhã saiu o IPCA, que veio com deflação. Tá? Deflação por quê? Porque mais pessoas estão em casa, menos consumo, tende os preços caírem. Mas no segundo momento você tem que ver se essa demanda ela vai continuar e talvez no segundo momento a demanda continue e quem caia será a oferta. Tá? Daí você tem a inflação, justamente o contrário. E aqui tá, eu coloquei por ordem decrescente os itens que compõem a cesta do IPCA, transporte e até artigos de residência. Às vezes o IPCA não sobe tanto, mas quando você vê um aparelho eletrônico, alguma coisa assim, está 2, 3 vezes mais caro. É justamente por isso, porque tem peso e nessa cesta o transporte pesa mais. Tá? Já o IGPM ele está mais ligado ao atacado, consumo e construção. Digamos que é a parte mais ligada a commodity, eu diria, de produção mesmo. E às vezes o IGPM está um pouco mais baixo, o IPCA não, então varia um pouco e é justamente por isso. Certo? Aqui, esse gráfico já é o gráfico do DXY, que é um índice dólar. É uma cesta que compara o valor do dólar a várias outras moedas. Então, talvez você esteja se perguntando por que que com uma oferta tão grande que o gráfico M2 mostra, essa oferta tão grande de moeda, né? Não sei se vocês viram, mas o Banco Central americano ele está imprimindo, entre aspas, muita moeda. E não tem inflação, na real tem a deflação. É porque também o DXY mostra um pouco isso, a demanda de dólar está muito alta. Tá? Então você sempre volta àquele ponto, você tem que olhar esse gráfico de cima, a oferta e a demanda, não só um. Certo? Vou passar o gráfico aqui, tudo bem aí? Deu para entender tranquilo? Beleza. Taxa de câmbio. Existem duas taxas, assim, principais não, mas dois tipos de taxa, que é a taxa real e a taxa nominal. O que a gente vê todo dia, a cotação spot do dólar, é a taxa nominal. Ele vai dizer exatamente quantos reais a gente vai pagar por um dólar. Tá? Já a real não. A real ela vai descontar a inflação de ambos os países, que nem tem aqui na fórmula do lado. Então, o que acontece? A taxa real compara a inflação de ambos os países. Quanto maior a inflação interna, menor a taxa real, valorizando a moeda local. Isso pode parecer meio ambíguo, assim, né? Mas, porém, sua competitividade tende a cair. Isso daqui por exemplo, se tem uma inflação muito alta aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos nem tanto, você pode ver o câmbio até aumentar. Só que o câmbio real ele não vai aumentar tanto. Ele, digamos, ele não será atualizado, entre aspas, tão rápido quanto o spot. Então, por um lado, a moeda ela é valorizada, mas por outro, isso não necessariamente também é bom, porque você meio que perde a competitividade. Nesse sentido, seria o quê? A gente passaria a exportar menos,
visto que nosso real está mais caro. Então, as importadoras, elas tendem a consumir menos por produto nacional. A gente vai ver mais nos slides para frente isso. PTAX eu coloquei mais como curiosidade, porque a gente não vê tanto, mas ela é calculada todos os dias em uma janela de tempo. Quem pode falar com mais propriedade sobre ela seria o rapaz aqui que trabalha na Avanço, né, da Avanço, que ele opera dólar. Então, essa taxa ela é usada para liquidação do contrato futuro de dólar. Tá? Então, vai gerar, digamos, uma certa volatilidade nesses dias, nesses horários. Regime cambial. O regime cambial, isso que é importante, pode variar, muito importante, pode variar entre fixo e flutuante. E eu coloquei aqui em vermelho flutuante sujo, porque é o que a gente tem mais hoje em dia. O fixo, ele terminou no século passado, tá? O que era esse fixo? O governo ele vinculava o câmbio a algum outro tipo de moeda, ou ouro, como tem aqui, por exemplo. Para que isso? Ele vinculava o valor para que não sofresse desculpa, essa depreciação, como, por exemplo, tem a do real agora, frente ao dólar. Mas isso também não necessariamente é bom, porque pode haver a pressão em cima do governo em ter que manter a custos, digamos, do fiscal. Manter essa taxa tão baixa ou tão alta a custo do fiscal, que a gente vai ver na política fiscal também. Isso. Ou seja, o que é que eles faziam? Eles pegavam e um dólar equivalia a tantas onças de ouro. Isso no início de 1900. Porque já na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, isso já passa a desandar, e depois da guerra eles não conseguem mais manter isso. Por quê? Porque justamente a pressão fiscal na guerra ela é muito forte. O governo ele tem que gerar muita despesa para manter a guerra. Então acaba que ele não consegue atrelar o valor da moeda com o ouro. Atrelar, que eu digo, seria lastrear. Esse é o nome correto, né? Lastrear o câmbio ao ouro, digamos. Por quê? Porque o que estava acontecendo era que muitos países iam e tentavam sacar logo essas reservas de ouro que os países possuíam. Inglaterra e Estados Unidos sempre teve mais. Então, eles tentavam sacar porque eles viam que a inflação estava acabando com o papel moeda, então eles tentavam sacar esse ouro. Então, depois da guerra, eles pararam, deixaram essa parte de regime cambial fixo e adotaram o flutuante. Flutuante, o que seria isso? Como tem a ação no mercado variável, o câmbio flutuante ele seria do mesmo jeito. O que as forças que atuariam sobre ele, sobre o valor dele, seriam a oferta e a demanda, certo? Então, é justamente o que a gente está vivendo agora no Brasil, essa época. Que a demanda é muito baixa sobre o real. Então, a gente está vendo o real sair de 4 para 6 reais muito rápido. Justamente porque tem um saque muito forte de dólar do país. Na hora que tem esse saque de dólar, o investidor, ele é obrigado a vender o real e comprar o dólar. Então, é justamente oferta e demanda. Desvaloriza o real e valoriza o dólar. E isso não está acontecendo só com o Brasil, está acontecendo com todos os países no geral. É por isso que o DXY não está subindo tanto. Principais fatores determinantes do câmbio. Balança de pagamentos, que é justamente a oferta e a demanda. Tem várias contas no balanço de pagamentos do Banco Central e recomendo até vocês darem uma olhada depois. Isso, na balança de pagamentos, ele vai mostrar exatamente o que está saindo e o que está entrando de câmbio.
As reservas internacionais, vocês devem ouvir falar muito que o Brasil tem bastante, né? Mas eles queimaram 40 bi de dólar para tentar abaixar essa taxa, né? Fazendo swap, contrato de dólar futuro, o máximo possível, mas mesmo assim não consegue atuar de forma efetiva, digamos, porque a demanda é tão forte que o Banco Central está apenas disponibilizando, entre aspas, essa oferta. Taxa de juros e inflação. A taxa de juros é totalmente atrelada ao câmbio. Tanto que eu vou falar mais para frente aqui o que aconteceu hoje. Que até é legal, assim, mas... e eu não vejo tanta gente falando sobre, mas não vai ver. A taxa de juros, a inflação e o CDS. O CDS, eu coloquei aqui mais como título também, curiosidade. O CDS é um derivativo que ele retira o risco de calote, o risco de default, que chama. E esse é o custo. Digamos, eu vou investir no Brasil a uma taxa de juros de 10%. Se o CDS é 300, significa que o custo que eu tenho para eliminar esse risco é 3%. Deu para entender mais ou menos? Ou seja, o CDS explodiu agora esse ano, de mais ou menos 100 para quase 310. Então, o custo de default aumentou muito. Então, eles usam esse tipo de custo como um índice de risco de país. Esse tem o MBI+, MBI+, se não me engano, é esse, o do Brasil. Tá? Então, digamos, você tem uma taxa de juros nominal de 3% e um juros no Brasil, né? E um juros fora do Brasil em 1%, esse spread, você tem que retirar o CDS para saber o quanto um país está pagando de fato. O que acontece é que no Brasil, com essa diminuição da taxa de juros, esse CDS ele ficou muito apertado, entende? Você diminuiu muito a taxa de juros real que um estrangeiro recebe por investir aqui. Então, o risco dele é muito maior para investir no Brasil. É por isso que você tem essa saída de dólar tão forte. Tá? Eu para entender aí tudo. Estão acompanhando, certo? Sim, valeu. Acho que me atualizando aí para eu saber que vocês estão escutando. Taxa de juros, tá? É outro fator muito importante, porque esses 4 fatores aqui eu acho que são os mais importantes. O retorno, ele justamente diz o retorno que você vai ter no investimento, e ele vai justamente equilibrar a primeira curva que eu mostrei, de oferta e demanda, entre o investidor e o tomador de recursos. Tá? É justamente a preferência temporal do consumo. Se esse juros está muito baixo, é melhor você consumir agora ou depois, entende? É justamente essa analogia, digamos, que você tem que fazer. A preferência temporal do consumo, o risco do empréstimo tem que ser levado em conta e a inflação futura esperada. Todas essas, por quê? Porque se a inflação futura esperada é alta e o juros é baixo, digamos, e isso daqui impacta diretamente nas empresas, tá? Acho que um dos quem viveu essa época pode falar com mais propriedade, em que uma das ferramentas que o Brasil adotou para conseguir viver na época de hiperinflação era justamente indexar esses juros à inflação, tá? Ou seja, eles para justamente meio que tentar diminuir o impacto
do valor da moeda em si. Por quê? Porque se você pega um empréstimo agora, a inflação, se futura é maior, significa que você vai estar retribuindo, pagando juros com um dinheiro mais barato, de valor mais baixo. Então, é por isso que a inflação e taxa de juros estão sempre atreladas, certo? A principal taxa de juros aqui no Brasil é a Selic, e ela é parâmetro para todas as outras taxas de juros, tá? Existem dois tipos de taxa Selic, tá? A Selic Over e a Selic Meta. O que a gente vê que o Banco Central cortou essa semana para 3% é a meta. Essa é a meta de juros para o período. A cada 45 dias ela é divulgada, tá? E a Over é a média ponderada de operações compromissadas, digamos, do sistema Selic, tá? Que é lastreada em títulos públicos. Aqui eu coloquei um gráfico, tá? Esse aqui de cima, que é o TED Spread, que tem mais, digamos, conhecimento, vai poder dizer se a gente pode comparar essa over com a meta, no mesmo sentido que eles comparam lá fora a LIBOR com o título do Tesouro Americano. Tá? Se vocês forem ver, esse spread, como eu coloquei aqui, o normal é 0,1, tá? 10 pontos, 10, 20 pontos. Como vocês podem ver aqui, teve até uns períodos de maior volatilidade, maior risco financeiro. Mas nessa crise, agora 2020, esse spread aqui aumentou muito. Tá? Esse Selic Over, como que funciona? Vou tentar explicar. O Selic Over é mais ou menos assim. No final do dia, todos os bancos eles precisam fazer eles precisam, digamos, trocar dinheiro, trocar reservas. Então, esse dinheiro que é trocado, seja para fechar o caixa do dia de um banco para outro, ele é lastreado em títulos públicos. O título é como se fosse o colateral que ele dá em troca. E essas compromissadas elas são feitas de curto prazo, ou curtíssimo prazo, um dia, por uma noite. Já essa TED Spread aqui de cima, ela considera 3 meses. É um curto prazo também. Mas se o spread dela aumentou muito, ou seja, o que significa essa abertura de spread? Significa que os bancos não estão vendo o risco igual ao governo está. É mais ou menos assim. Tá? Ou seja, você tem o T-bill, né, T-bill, que é o Treasury americano pagando, sei lá, 5%, por exemplo, e aí o banco, para fazer esse empréstimo de curto prazo entre outro banco, não poderia estar pagando muito acima disso, justamente, porque, digamos, os juros para a economia em geral, que tem que ser seguido, né? Se os outros bancos não estão vendo esses juros como o governo está, significa que tem alguma coisa errada, que os juros, na verdade, é maior do que o esperado. Então, mais ou menos isso. Então, de abril para cá, esse spread ainda não fechou, tá? Esse spread aqui, ó. Alguma coisa significa, e aí eu deixo mais aberto para vocês tentarem entender, tá? Essa taxa DI aqui é o principal indexador de título de renda fixa no Brasil, para a gente, digamos, consumidores, poupadores, né? Por quê? Porque a Selic, ela é lastreada, é um juros lastreado em títulos públicos, tá? O mais seguro, né? Digamos assim. Já a DI, ela vai lastrear tipo outros produtos, digamos, como o CDB, tá? E a DI é como se fosse a marcação a mercado dessa taxa de juros, tá? E a diferença também ela tem que ser bem, bem baixa entre a Selic e a DI. Então, o spread bancário, muito importante. É justamente a diferença entre o CDB e o CDI. O CDI é justamente o custo que o banco tem para tomar dinheiro com outros bancos. E o CDB é o tanto que o banco ganha. Então, esse é o spread bancário. O CDB, por exemplo,
A gente vai lá e aí a gente compra um CDB de um banco privado. Esse, digamos, o spread é justamente o tanto que o banco está recebendo da gente, entende? Desculpa, o tanto que ele vai dar de rendimento para a gente. E o CDI é justamente o custo que ele tem para pegar com outro banco. Então, esse é o spread bancário. Tá? Esse vai ter vários tipos de spread. Esse é um dos, tá? O spread bancário nesse sentido. Como eu falei antes, desse spread aqui, tá? Esse aqui é o spread bancário. É qualquer diferença que tem entre uma taxa e outra. Tá? Inflação, câmbio, juros e política fiscal estão sempre interrelacionados. Foi o que eu falei lá no primeiro slide. Dessa forma, a Selic é o principal instrumento de controle da inflação. Em períodos de inflação muito elevada, o Bacen opta por elevar a taxa de juros a fim de diminuir a demanda por moeda e incentivar o poupador. É justamente aquilo, né? Da preferência temporal do consumo. Tá? Além disso, um juros mais alto incentiva o investidor estrangeiro a comprar títulos do Tesouro, o que aumenta a demanda por moeda nacional, valorizando a mesma. Um exemplo claro é o que está acontecendo com o real. O Banco Central ele diminui juros, mas em compensação a gente tem a moeda desvalorizada. Né? Com a taxa de juros mais elevada, o custo de capital tende a aumentar, diminuindo a procura por renda variável. A gente viu em 2019, 2018, justamente a diminuição contínua dessa taxa de juros. Se for comparar, se pegar um gráfico da Selic, que é essa daqui, ó, tá? Essa é mais... Essa daqui. Ela vem diminuindo cada vez mais enquanto a bolsa sobe. É justamente porque o custo de capital ele está menor. Não é muito, eu acho, a discussão desse slide, mas o custo de capital ele abaixa, então, digamos, você tem a capacidade de tomar mais risco. E aí e também porque aquele, digamos que o risco atrelado à taxa de juros ele é menor. Então você pode buscar risco em outros ativos, como de renda variável, como ações, fundos imobiliários e outros. Tá? Certo aí tudo? Taxa de juros. Desculpa aí, é porque eu não consigo expressar de forma certa. Tá? PIB. O PIB ele é composto por uma parcela por digamos, várias variáveis. Então, o pessoal estava perguntando como que a gente fazia para estimar o PIB. Bom, ela é uma medida entre umas 10 variáveis, tá? Produção, esse aqui eu coloquei as principais, digamos, os pilares. Produção, a renda e a despesa, tá? Em termos de produção, essa daqui é do Brasil, tá? A agropecuária é responsável por 6%, indústria 26% e serviços 70%. Serviços de consumo, né? Bem serviços. Tá atrelado aí. A renda agregada, que é o soma da remuneração, tanto de salário, lucro de dividendos, aluguéis, juros. E a despesa, tá? Os bens de consumo, seja duráveis ou não, bens de investimentos, tá? Bens de capital, tudo isso. Essa daqui são também os pilares de uma economia, tá? Eu acho que não é chama com esse nome de pilares, mas são muito importantes para a economia. No livro tem poupança, investimentos e crescimento, mas eu adicionei aqui produção, porque se não tem a produção, não tem a poupança, né? Ou seja, é por isso que o PIB ele é a mãe, digamos assim, de todos dos indicadores econômicos.
porque é justamente a produção de um país, tá? Então, se você produz mais do que você precisa, é daí que surge a poupança, tá? E aí, quando você tem uma poupança considerável, você parte para investimentos e assim por diante. O PIB nominal versus o PIB real. Como o PIB é um valor monetário, deve ser ajustado pelo deflator. Esse deflator aqui, ele não é o IPCA, tá? Ele é outro divulgado pelo IBGE, tá? Justamente porque, com o passar dos anos, muda. A composição da cesta muda do PIB, tá? E da inflação não necessariamente. Então, vai ter coisas que vão ter inflação, mas que não é tão importante para o PIB e vice-versa, tá? Esse gráfico aqui, o de cima é a fórmula do PIB, tá? Esse daqui é o PIB trimestral, você vê trimestral, quadrimestral, perdão. Uma variação muito grande, tá? E embaixo, o PIB efetivo versus o PIB potencial, tá? O PIB potencial, ele, mais ou menos, ele é o quanto aquela sociedade tem capacidade de crescer. E ele está diretamente ligado com a capacidade de investimento e de poupar de um país. Tá? Por isso que poupar e investir é tão importante, porque quanto maior a poupança, quanto maior o investimento, maior tende a ser essa taxa de PIB potencial. Potencial é mais ou menos uma taxa média de crescimento. O PIB real ele pode variar muito, o efetivo ele pode variar muito, mas o potencial não necessariamente. Tá? Então, digamos, o PIB potencial do Brasil é 2%, mas esse ano a gente pode ter um PIB negativo. Mas não necessariamente o PIB potencial vai mudar, ele vai continuar lá. Ele é uma média de 150 anos. Tá? O PIB potencial deve ser mensurado, pois se baseia na taxa de emprego plena e natural de desemprego. Tá? Ele leva em consideração, mas ele não tem essa volatilidade que uma crise econômica tem sobre o PIB. Tá? Então, justamente, ele leva em consideração vários anos. Quando o PIB efetivo supera o potencial, podemos ver períodos de crescimento com inflação presente e o contrário, deflação. Como aqui, ó, você está vendo que o potencial ele é acima do PIB efetivo, que é a linha azul. Tá? Isso não necessariamente é bom, não necessariamente é ruim. Eu volto para aquela questão. Porque se você tem um PIB efetivo maior do que o potencial, significa, teoricamente, que você está gastando, que você tem um custo ali para fazer esse PIB crescer tanto. Tá? E geralmente esse custo vem com um fiscal mais tarde. Tá? Variáveis do PIB: aumento da força de trabalho, expansão do estoque de capital, educação da população e eficiência da produção. Tá? Certo aí, pessoal? Esse slide foi só isso. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Tá, política monetária. Política monetária visa equilibrar justamente a demanda e a oferta da moeda do país. Seu principal atuante é o Banco Central e possui tais ferramentas para fazer, que é a compra e venda de títulos, tá? Diminuindo ou aumentando a oferta no mercado primário de títulos públicos, a taxa do compulsório, depósito compulsório, tá? O que é isso, taxa de depósito compulsório? Quanto maior a taxa de depósito compulsório, menos os bancos poderão criar dinheiro. Só falam muito que o governo cria dinheiro, mas na verdade quem está criando dinheiro são os bancos. Sempre que os bancos usam o tanto de depósitos que ele tem para estar alavancando em cima disso, tá? Então, justamente o Banco Central ele tenta aumentar a taxa de compulsório quando a liquidez é muito alta. Geralmente, quando você tem inflação, o Banco Central pode atuar desse lado também, aumentando a taxa de depósito compulsório. O que seria isso? Toda vida que é uma transferência de depósito seja um pagamento para uma pessoa ou outra, de um banco para outro,
tá? Não necessariamente não necessariamente aquele à vista, tá? É aquele a prazo. Justamente tem vários tipos de compulsório, tá? Aqueles que vão do curto prazo até o mais longo prazo. Justamente, por exemplo, quando você compra um carro, quando você compra um carro de 50 mil, você continua com seus 50 mil no banco e a montadora lá, sei lá, do carro, ela tem os 50 mil também. Então, daí foram criados 50 mil reais. Digamos que essa montadora pega dinheiro e vai comprar mais matéria-prima. Ela gasta 50 mil para comprar matéria-prima, daí tem mais 50 mil. Isso foi uma simples transação, mas que criou 150 mil reais. Tá? Falando de forma mais direta. Então, por isso que há essa taxa de recolhimento compulsório. Essa taxa de recolhimento compulsório vai para o balanço do Banco Central, tá? Vira um passivo, uma conta de passivo para ele, tá? E uma conta de ativo para o banco em si, tá? O dealer. Taxa de redesconto. Essa daqui é a menos falada porque é a taxa que é quando um banco ele não consegue ir para o mercado interbancário e nem para suas reservas bancárias. Aí ele vai pegar, digamos, um empréstimo com o Banco Central, tá? Se eu não me engano, a taxa usada aqui é a taxa de referência, que é a TR, tá? Mas, às vezes, o Banco Central aumenta muito essa taxa justamente para punir, né, digamos assim. Se o banco não teve a capacidade de ter o cuidado de não se alavancar muito, o Banco Central pune dessa forma, aumentando muito essa taxa de desconto. Emissão de moeda. Pouco utilizado, visto que pode gerar resultados bastante negativos, né? A inflação, digamos assim, o mais simples. Regulamentação sobre o mercado de crédito também, tá? É uma das formas que o Banco Central tem para fazer política monetária. O que seria isso? É justamente uma forma de... Não, sim, a TR ela pode estar zerada agora, mas essa taxa de desconto ela pode subir muito de uma hora para outra, na hora de crise. Tá? Mas ela é bem baixa. Justamente porque os bancos não precisam tanto, eles têm muitas reservas. Regulamentação, né? A regulamentação, ela é tipo... Sabe a crise financeira de 2008? Pronto. A partir dali, eles regulamentaram muito para tentar diminuir o risco e a fragilidade do sistema bancário, tá? E dizem que o sistema bancário brasileiro é um dos mais sólidos que tem. Justamente porque eles não têm muito colateral ruim, entre aspas. Então, eles regulamentam dessa forma. Tá? Ao modificar a taxa de juros, o Banco Central está atuando diretamente no consumo, na balança de bens, serviços, preço dos ativos. Tá? Por quê? Ao modificar a taxa de juros, a política monetária é diretamente afetada, porque cria essa demanda e oferta no tempo. Né? Então, a moeda ela vai se valorizar ou desvalorizar de acordo com a taxa de juros também. Tá? A balança de bens, que é alterando a taxa de juros, o fluxo de capital muda, podendo aumentar ou diminuir a oferta de dólares no país. Vai falar na parte cambial. Tá? E no preço dos ativos. O preço do ativo é diretamente proporcional à taxa de juros. Por quê? A gente usa muito isso na parte de finanças, porque é justamente aquela taxa que só usa no valuation, para a taxa de desconto, né? Alguém mais experiente pode falar. Quando você abaixa essa taxa de juros ou custo capital, o valor daquele ativo tende a aumentar. Tá? Então, quando você abaixa a taxa de juros, meio que a sociedade ela se sente mais rica, entre aspas. Tá? Dá essa sensação de riqueza, é isso que ele fala. Tá? E aqui tem falando no livro, então resolvi trazer, que é essa parte de política monetária não convencional, tá? Que é o QE, né? Afrouxamento monetário. Que essa daqui, aqui, nessa parte aqui de cima, está o balanço de um banco central. Tá? O QE... Oi? Tem alguém com o mic aberto aí, tá? O QE
como é que ele funciona? A grosso modo, é a compra de colateral, tá? Dos bancos, dos dealers, em troca de Treasury, tá? Treasury americano. Mas agora eles começaram a comprar outros tipos de colateral, não só Treasury. Eu acho que ontem, essa semana, foi na Câmara, passou, né, essa proposta. Eu não lembro agora qual é o nome, é balanço de guerra, alguma coisa assim, que permite o Banco Central a comprar esses ativos financeiros, tá? Como colateral. Mas para que serve? Tá? O Banco Central, ele usa orçamento de guerra, isso. Ele usa do dinheiro que ele tem de reserva bancária para comprar esses títulos que as instituições têm, tá? Porque não necessariamente aquele título que a instituição tem é bom. Pode ser MBS, que são aqueles títulos hipotecários, tá? Lá da crise de 2008, eles começaram a comprar isso também. Mas o mais comum são os treasuries, tá? Esse daqui, toda vida que ele compra, ele anuncia que o seu ativo aumenta, tá? Porque vem para cá, tá? Carteira de títulos, ó. Vem para cá, vem para o ativo do Banco Central. Toda vida que ele compra um ativo lá de um banco, de um dealer. E essa daqui, eu coloquei mais título de curiosidade, é a conta de ativos do Banco Central, tá? Lá do Fed. Você vê que desde 2008 isso daqui vem aumentando consideravelmente. Em 2020, ó, sobe parabolicamente. Certo, pessoal? Monetário. É porque um tema está muito dentro do outro. Então, às vezes pode parecer superficial, mas tá, tipo, uma coisa está atrelada à outra. Então, se você tem em mente mais ou menos o que acontece com uma, você sabe mais ou menos o que vai possível, a possibilidade de acontecer com a outra, né? Política fiscal, tá? Hoje não necessariamente. Ele acredita essa conta aqui também de depósitos, tá? Ele imprime o dinheiro, né? Imprime, daí tá. Ele imprime o dinheiro e compra o título do banco. Aí esse dinheiro, digamos que isso aqui fosse o balanço de um dealer. Sai o título e entra um ativo mais líquido, tá? Tipo o caixa. Por isso que teve essa crise de liquidez, né? Porque os bancos eles tinham muito colateral, só que muito colateral ruim. Então eles tiveram que vender. Eu não sei se vocês prestam atenção na parte de defesa das carteiras, mas ultimamente nenhuma defesa serviu. Por quê? Porque justamente as instituições elas tinham muito desses títulos, desses instrumentos financeiros, ativos financeiros, mas o que na verdade eles precisavam era de dinheiro. Então eles saíram vendendo tudo o que tinha. Então caiu ouro, Bitcoin, renda fixa, tudo caiu, bolsa, em um primeiro momento, tudo caiu, na verdade. Tá? Estão escutando? Desculpa, deu uma travada aqui. Estava em política monetária, certo? Política fiscal. Aqui tem um delayzinho aqui, né? O objetivo é, mais uma vez, manter o equilíbrio, tá? Entre os gastos, investimentos públicos e arrecadação tributária. Seu principal atuante é o Ministério da Economia, o antigo Ministério da Fazenda, tá? E a sua ferramenta é o orçamento público. Hoje, não sei se vocês acompanham aí perto, né? Mas é difícil até escutarem falar disso daqui, que é a estrutura a termo da taxa de juros, tá? A doméstica ela já inverteu, mas aconteceu hoje no Brasil, tá? Eu até tive que atualizei o slide. O que aconteceu é um corte
da taxa a termo de juros, tá? Aqui, vocês estão vendo toda essa parte aqui, ou minha foto está na frente? Só me respondam aí, tá? Aqui no curto prazo e o mais longo, de 10 anos, tá? Essa daqui é a curva, ou seja, no curto prazo ele paga menos juros e no longo ele paga muito, tá? Mais, né? Por quê? Porque o risco é maior para você manter o dinheiro mais tempo. Então, essa curva tem que ser crescente, só que não tão quanto está aqui, tá? Você pode ver que essa linha aqui, que está mais flat, ela era a de um ano atrás. A de um mês atrás a vermelha e a atual, que é essa de baixo, tá? E aí o que aconteceu? A atual passou para cima da de um mês atrás, tá? Isso serve para você ver como o mercado está precificando, digamos assim, os juros no curto prazo. Se o risco vai aumentar, se vai cair, tá? Então, voltando aqui, né? Vou comentar mais um pouco dessa parte depois. Eu coloquei aqui o tópico de política expansionista, tá? E que é, tipo, o governo intervindo na economia, né? Justamente aumentando o gasto público, reduzindo a receita, tributos, diminuindo o IPI, por exemplo. Esse gasto pode ser financiado através de emissão de moeda, que é menos comum, e aumento da dívida pública, tá? Déficit público, que é aquela questão lá dos juros, tá? Da mercado primário, título, mercado primário, emissão de título, mercado primário. Para arcar com tal gasto, é recomendável que o governo tenha superávit primário, tá? Superávit primário é a diferença, digamos assim, entre o tanto que sobra para o governo pagar despesa com juros. Tá? Então, o recomendável é que ele tenha isso, que ele tenha um colchão para amortecer a futuro gasto com juros. Tá? Por exemplo, digamos, o governo atualmente está cortando os juros. Tá? Só que, lá no final, você pode ver que os investidores eles já estão precificando uma alta de juros. Por quê? Porque com essa crise, e aí você tem muito ouvido falar na mídia que todo o dinheiro, digamos, poupado da Previdência, ele já foi gasto agora com as medidas. Isso é justamente o risco fiscal de um país. Tá? Se o investidor vê que mais para o final esse risco ele vai se agravar, a tendência é que os juros lá na ponta aumentem. Então, é justamente o que tem essa teoria ricardiana que fala, tá? De escolha intertemporal, mas ele leva em consideração um agente eficiente, é totalmente o oposto do mercado. Entende que a política fiscal é totalmente ineficaz para aquecer a economia, visto que a política no curto prazo interfere no longo. Levando em conta um agente econômico eficiente, tal agente já saberia dos impactos, agindo de forma contrária ao incentivo. É interessante, né? Porque mas não é o que acontece. Se você vê que no futuro o governo vai gastar mais para arcar com as despesas que ele está tendo hoje, o contrário seria justamente você poupar hoje, tá? Então, essa teoria que ele diz que, né, não tem diferença entre a política fiscal, não faz diferença na política econômica. Tá? E o crowding out, que é isso. Todos esses aqui são eu tirei daquele livro da macroeconomia para executivos, tá, pessoal? O governo se vê obrigado a aumentar cada vez mais a taxa de juros a fim de incentivar a compra de títulos no mercado primário, visto que os investidores demandam taxas menores, pois seu risco agora é maior. Tal medida tem como resultado o encarecimento dos investimentos privados. E aí o que pode acontecer? Digamos, o governo, o investidor ele vê esse risco fiscal presente e ele para de comprar juros, tá? Ele para de comprar dívida. Então, essa dívida ela é inversamente proporcional, então ela vai subir. Ele sobe o yield da dívida. Então, o que o governo meio que tenta fazer é bota mais no mercado, tá? Para que, digamos,
ou aumenta a taxa de juros para que essa demanda seja realmente absorvida. Tá? Ou seja, digamos, deixar mais claro, o investidor ele vê que o risco está alto e que o rendimento dele não é compatível. Então, o governo meio que se vê obrigado a aumentar esse rendimento para que as pessoas, né, os investidores, agora comprem esses títulos no mercado primário, tá? Toda vida que o governo for lá e disponibilizar, tá? Então, o que é que acarreta? No futuro, quem tem essa dívida vai estar pagando mais, tá? Isso é ruim para o investidor. Geralmente, quem vem fazer investimento aqui não é uma dívida no curto prazo, é uma dívida de longo prazo, para comprar equipamento, coisas do tipo. Então, lá, a dívida no futuro dele, que são essas dívidas, né, para manter o capital da empresa, se alavancar, digamos, fica cada vez mais caro, o que afugenta mais ainda os investidores, tá? Porque a dívida no longo está mais alta do que está hoje. Então, é tudo uma cadeia. O país pode escolher como se financiar, com dívida moeda estrangeira ou moeda nacional. Dos anos 2000 para cá, o Brasil mudou muito isso, passou a se financiar mais com dívida nacional. Porque imagina o país, como tinha antigamente uma dívida em dólar muito grande, e agora, com o câmbio explodindo, essa dívida aumenta muito. Então, o país meio que os agentes eles se veem com menos liberdade para fazer para manusear, digamos assim, a economia. Visto que ele não tem tanto controle com dívida externa, né? Então, isso impacta muito os países emergentes, que geralmente se financiam muito com dívida externa, e quando vem uma crise dessa, o câmbio estoura e, consequentemente, a dívida estoura, o fiscal explode, tudo vai ladeira abaixo. Então, aqui, essa daqui é uma frequência relativa de distribuição do PIB, tá? Essa amarela aqui é há um tempo atrás, agora não me recordo se é um ano, se é um mês. Essa vermelha aqui eu acho que é um mês. E essa daqui, a preta, é a atual, tá? Só que vocês têm que ter em mente que são em 3 janelas de tempos diferentes, tá? E você pode ver que de um tempo para cá, a média do crescimento, estimativa que o Banco Central tinha, isso aqui é do Banco Central, tá? Era de mais ou menos 2, 3%, tá? Ao ano. E isso piorou consideravelmente do mês para cá. Você pode ver que está negativo 0,4, 4,5, perdão. 4,5. Então, você vê que isso daqui está totalmente atrelado à taxa de juros, a essa estrutura termo aqui da taxa de juros. Tá? E aqui é a dívida externa do país. Vocês podem ver que 2000 para cá diminuiu bastante. Em 2015 ela sobe justamente porque o câmbio ele sobe. Tá? Certo, pessoal? Deu para... Vocês estão aí vivos ainda. Tudo certo, Daniel. Até eu disponibilizei aí no grupo para vocês, que é para vocês irem lá e estudarem direito, porque eu acredito que vocês não estão assimilando muita coisa comigo falando aqui. Eu vou até botar meus estagiários para apresentar na próxima. Ciclos econômicos, tá? Essa aqui foi a parte que eu deixei mais aberta, porque é justamente o conjunto dos outros tópicos. Então, esse gráfico aqui, tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas Howard Marks, eu acho que esse gráfico aqui é dele, tá? Desculpa aí se eu estiver errado, mas ele fala bastante disso em ciclos econômicos, no livro dele. O que seria isso, tá? Essa daqui, essa linha preta que passa no meio, é como se fosse aquele PIB, o PIB efetivo não, tá? O potencial. Tá? Você vê que a taxa ela é contínua, mas crescente. Tá? E a linha azul são justamente os ciclos econômicos.
os ciclos econômicos não é só bolsa, a cotação da bolsa lá não é só isso, tá? Não é só o ciclo econômico, faz parte, mas também se aplica. Então, vocês podem ver, e o que ele fala no livro dele, é que essa linha ela é contínua e crescente. Porém, dada o desequilíbrio seja oferta e demanda, mas também da psicologia do investidor, isso aí é muito importante, essa linha ela passa, digamos, 1% desse tempo na linha preta, parada, em equilíbrio, entende? As coisas ou elas estão sobrevalorizadas ou elas estão subvalorizadas. E essa mudança ocorre muito rápido, de uma hora para outra, tá? Da sobrevalorizada para a subvalorizada, ela é mais rápida. Como a gente pode ver, a bolsa caindo de 50% em 2 semanas aí, em um mês. Então, esse daqui é mais ou menos a curva, o gráfico que ele mostra, e ele fala que para os investidores não se atentarem tanto a esses tipos de ciclos mais rápidos, como o ciclo da bolsa, e sim esses de longo prazo. Se você aprende a interpretar, você aprende esse ciclo, os pontos dele, fica mais fácil para você investir, entende? E há uma imensidão de tipos de ciclo, de crédito imobiliário, de dívida. Então, há uma hora que a dívida vai estar maior, outra menor, tá? Ou digamos, um exemplo, tá? A gente está aqui embaixo, o juros está muito baixo, o de crédito, por exemplo. Está muito barato o dinheiro, tá? A gente está no fundo aqui. Então, de uma hora para outra, pode explodir a inflação, tá? Porque os agentes eles não são muito eficazes na hora de prever e nem de ter o feeling disso, da mudança, né? Do quando passa a ser exagerado, do quando você está dando crédito a empresas que não podem ter crédito, que o risco é muito alto. E o risco nessa hora aqui é fundamental você entender isso, que o risco aqui é justamente quando está mais alto, tá? Quando você está dando dívida, você está efetuando empréstimo a juros baixos para empresas que não têm o menor potencial de gerar caixa nem lucro. Então, uma hora isso explode e rapidamente passa os juros passa de 3% para 14%, como a gente viu aí uns anos atrás, tá? E é isso. Aí tem ciclos que são mais lentos, como o ciclo imobiliário, que vai durar de 5 a 10 anos, tá? Mas tem vários ciclos que a gente pode falar depois, né? Mas era isso que eu estava que eu tentei mostrar para vocês, tentar um pouco explicar de noção básica de macroeconomia, tá? Todo mundo aí? Alguma pergunta? Eu acho que eu passo agora para as perguntas, né, professor? Exato. Pode passar aí para as dúvidas da galera. E se alguém tiver tido uma dúvida nova, pode aproveitar esse momento também para expor. Bem, vou começar, então, dá um tempo para o pessoal falar, perguntar alguma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Abra aí o microfone, coloca um comentário. 10 segundos aí. Ninguém? Então pode seguir, Daniel. Qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida nova, coloca um comentário e depois a gente abre no final aí da tua lista. Vou passar para as perguntas referentes a macro, tá? Por que o PIB influencia na tomada de decisão dos investidores? Como eu falei, o PIB é a mãe dos indicadores econômicos, né? Então, possui uma importância crucial. Para quê? Para você ter ideia mais ou menos da capacidade de crescimento que aquele país tem, tá? Em que país ele vai investir, em que país tem o maior crescimento, tá? Então, é isso. Os investidores estrangeiros, eles veem oportunidades fora de outros países
justamente por isso, né? Pelo crescimento de outros países frente ao dele. Por exemplo, a China. Muitos investimentos foram para a China justamente pela capacidade de crescimento que a China tem. Tá? Quais medidas de fomento no mercado de valores imobiliários CVM e ela fomenta os investimentos imobiliários, né? Traz propagandas, não sei se vocês seguem ela lá no Instagram, mas ela está sempre postando e coisa educacional também. E a CVM, para mim, eu acho que acima de tudo ela promove a segurança jurídica, tá? Nos investimentos. Então, ela que regula, ela que vai atrás, fiscaliza. Quais os pilares da economia, tá? Eu diria que é bolha, dívida e confiança, como alguns dizem. Mas, assim, pilares da economia, eu diria produção, poupança e investimento, tá? Tipo, eu tô falando, eu diria, porque minha economia é um pouco aberta, você vê que tem vários tipos de teorias, várias escolas de economia, então não é como o pessoal da matemática financeira estava ontem, né? É uma forma e pronto. É por isso que tem várias formas de ver, né? E a gente tenta usar o que melhor se adequa nos últimos tempos. Melhor respondo. Como o aumento da taxa de câmbio pode favorecer competitivamente uma empresa nacional? Tá? Então, parte do pressuposto aqui que a empresa é uma exportadora. Tá? Se a empresa é uma exportadora, digamos, ela vende em dólar. Tá? Esse preço em dólar não varia tanto. O que vai variar é da demanda daquela commodity. Tá? Mas ela é beneficiada no câmbio, né? Porque em relação a, por exemplo, o real ela depreciou em frente ao dólar. Só que o cara que vende soja está vendendo a mesma quantidade de soja em dólar. Então, relativamente, ele está ganhando mais, entre aspas, do que os importadores e outros agentes econômicos aqui dentro do país. Como o aumento ou diminuição da inflação pode afetar o risco de alavancagem operacional? Essa é uma pergunta assim, meio que juntando um pouco de economia com custos, né? O aumento, a alavancagem operacional, que o pessoal vai explicar, é justamente o quão é o impacto da variação da receita no lucro. Né? Então, se a empresa tem um alto grau de alavancagem operacional, significa que com um pouco da receita a mais que ela tem, ela consegue fazer uma grande diferença no lucro. Geralmente ela tem mais ela tem mais custo fixo, nesse caso. E a capacidade da inflação, o que é que pode afetar, né, a inflação? Eu diria que para quem tem uma alavancagem maior, esse risco também ele fica potencializado com a inflação. Justamente porque, digamos, a sua receita real, o seu lucro real, receita real, perdão, né, receita real por reduzir a inflação, ela vai estar cada vez menor se a inflação subir. Então, se a alavancagem for alta, o resultado no lucro vai ser muito pior do que uma simples diminuição da receita. Né? Ela é potencializada com a inflação. As taxas de juros podem afetar o mercado de câmbio? Sim, são inversamente proporcionais, né? Aquilo que eu expliquei nos slides lá de câmbio. Se você tem um juros interno maior, comparado com outros países, os investidores tem em mente que seria melhor aquele país como investimento, procuram investir mais lá. E para isso, eles têm que fazer o quê? Vender a moeda deles e comprar a nossa, tá? Então, impacta diretamente. Qual a relação entre o aumento da emissão de cédulas de dinheiro e o aumento da inflação?
Isso aqui pode parecer um pouco óbvio, né? O aumento da emissão de cédula de dinheiro, tipo, se você aumenta a quantidade de moeda, vai aumentar a inflação, né? Só que você tem que lembrar a demanda também, tá? Se a demanda ela é proporcional. E até tem uma pergunta aqui do papel moeda, que aí eu vou responder e vai ficar mais legal. Quanto mais as pessoas usarem formas alternativas de pagamento que dispensem o papel moeda, menor será a demanda por moeda real, ainda que não por moeda no sentido mais amplo para efetuar gastos. Tal informação influencia na formação dos preços na economia do país? Sim e não, porque assim, se você for pegar só a pergunta direta, sim, né? Ela vai efetuar, vai mudar, vai impactar o cenário. Só que, se for ver, 1/3 dos brasileiros não tem conta bancária, tá? Aí eu estou trazendo um pouco para o ambiente, né, brasileiro. Não possuem. Então, imagina que você diminui a emissão de moeda física, papel moeda. Mas você aumenta muito a moeda digital, que é o que tem mais hoje, né? Moeda entre bancos, um simples lançamento contábil. Teoricamente, você espera que nada mude. Só que se for ver, como 1/3 dos brasileiros não tem acesso a banco, então eles ainda trabalham muito com papel moeda. Então, e são os que mais afetam, né, na ponta, a inflação na ponta, com os produtos básicos, né, tipo alimento e outros, gás, energia. Então, você pode ver aí uma inflação abaixando, né? Você aumenta a moeda em geral, mas não o papel moeda. Entende? Essa daqui é uma pergunta meio complicada, né? Para Schubert, o indicador da economia e inovação caracteriza o surgimento de ciclos econômicos. Sabendo disso, enxergamos que o próximo elemento indutor será a internet das coisas, a qual anseia a utilização de mão de obra especializada, e como também a extinção de algumas funções que serão substituídas por robôs, por exemplo. Desse modo, como tornar a economia competitiva, levando em conta a substituição de humanos por fatores tecnológicos. Eu não tive tempo de estudar essa teoria, tá? Mas, assim, é aquela coisa, né, da destruição criativa, né? Você tem que acabar, às vezes, com algo que é importante, mas que você está criando algo que servirá de molde, não sei se essa é a palavra certa, para a economia, né? Como a gente vê em tantos anos, algumas coisas são deixadas de lado e outras viram normal, né? Então, Daniel, desse modo... Oi. eu te ajudar um pouquinho nessa questão aí. Só essa questão aí daria para a gente discutir uma tarde inteira só com essa pergunta, né? Porque envolve muitas questões econômicas, questões de relações de trabalho e tecnologia. Isso. Mas é assim, por isso que o investimento é um dos pilares da economia. Porque o investimento é isso, o investimento é o que causa a transformação do modo de trabalho das pessoas, né? Então, o Schumpeter, que ele é um dos clássicos aí da economia, ele fala realmente que a inovação é o indutor da economia. E, nesse caso, que os países têm que fazer é investir cada vez mais. Né? O país que deixa de investir em tecnologia, ele vai ficando para trás em relação aos outros. E quando chega uma tecnologia nova, aí aqueles países ou aquelas empresas que utilizam aquelas tecnologias ultrapassadas, essas é que vão ficando para trás por conta do custo. O custo vai sendo sempre muito alto do que as tecnologias mais novas que vão chegando. Então, por conta do custo, elas vão apresentar um custo mais alto do que o preço de venda com essa chegada das novas tecnologias, e isso acaba tirando essas empresas
com tecnologias antigas da economia, vamos dizer assim. Então, veja como é importante o investimento, né? E o investimento em educação também, né? Porque é o que vai promover sempre a busca da eficiência, né? Acho que o problema Isso. não é em si a substituição do humano por tecnologia. Acho que isso é bom, vai melhorar a eficiência e vai baratear, entre as coisas. Assim, deixar mais O que a acessível. gente tem é preparar as pessoas para essa transformação, inclusive da nossa profissão, né? De quem é de contabilidade aqui do grupo, das outras profissões, todas estão em constante movimento. Próxima pergunta. Qual a relação da influência entre a taxa de câmbio real e o índice de preço? Tá? Eu falei isso, tem lá no primeiro slide, que é justamente a apreciação da moeda interna, quando naquele país você tem inflação. Tá? A apreciação, porque justamente aquele ponto que eu falei lá da competitividade entre os exportadores, né, ele aumenta, porque ou na real diminui, desculpa, porque está mais caro, né, para eles comprarem, apesar de apreciar a moeda. Próxima pergunta. O que é o comportamento de manada e como ele afeta o mercado de capitais? O câmbio. Tem muito dessa teoria também nos ciclos econômicos. O comportamento de manada é um dos responsáveis justamente pelas bolhas, né? Mercado de capitais. E seja para cima ou para baixo. E um exemplo evidente é a diminuição dos juros com o dólar. O dólar, ele toda a vida abre com a alta gigantesca todos os dias, praticamente, por causa da diminuição dos juros. E aí o comportamento de manada, ele é aquele negócio de uma pessoa, ela não sabe o porquê, mas todo mundo em volta dela tá fazendo, ela vai fazer. Tem um exemplo, tem um teste até que fizeram sobre com uma sala, estava rolando uma prova nessa sala e do nada, as portas fechadas, do nada começava a sair fumaça preta debaixo da sala e ninguém se mexia. E aí tinha 2, 3 pessoas que estavam lá para justamente serem observadas, né, o comportamento delas. E aí elas também ficaram paradas, elas não saíam correndo, né, mesmo com um prédio pegando fogo. Como podemos projetar um PIB? Essa pergunta é difícil. Como funciona a política monetária cambial? Se ele que não baixa, quais são os impactos? Primeiro, que as variáveis. Existem várias delas e sempre que ela é divulgada, sempre há uma projeção, sempre que é divulgada, eles mudam a projeção desse PIB. Então, estão sempre mudando, né? Então, as variáveis, uma delas é a balança comercial, consumo das famílias, indústrias, despesa de governo, investimento, todas essas, tá? Isso que é bem complexo fazer, projetar esse PIB. E a respeito da Selic, quais são os impactos? Se a Selic não baixa, teoricamente você tem um custo de capital maior, né? Que eu acredito que não é isso que o Banco Central quer, mas também não quer baixar. Ele nem quer abaixar, nem quer aumentar, mas digamos, quais são os impactos? Se ele não baixa a Selic, o custo da dívida para ele fica mais caro, tá? Então, eu acho que com o novo governo, eu acho que eles até exageraram um pouco isso, de querer abaixar demais as dívidas, e eu acho que foi por meio disso, abaixando os juros, a Selic, para dizer, o país tem uma dívida muito baixa e tal. Não abaixando a Selic, também mantém um pouco dos investidores aqui, né? Que é justamente aquela saída de investidor. Não sei se vocês conhecem, mas tem um termo que eles usam muito, que é carry trading, que é justamente essa oportunidade que eles têm de, por exemplo, se nos Estados Unidos
o custo lá do capital está 1% e aqui está pagando 3%, eles tiram de lá e trazem para cá. Tá? Só que isso já não é mais muito válido, né? Porque nosso juros está muito baixo, perto do deles. Então, essa prática deixa um pouco de existir. Então, não baixando, você pelo menos estabiliza um pouco o câmbio. Eu acredito, tem outras variáveis, né? Mas pelo menos você estabiliza um pouco o câmbio. Mas você também aumenta o custo, né? Fiscal. Então, tudo isso que eu falei nos slides. Não sei se deu para entender, mas é isso.